Olá, gente, vou fazer um vídeo hoje, continuação dos vídeos anteriores, que era da era Vargas, que começa lá em 1930 até 1934, como governo revolucionário, em 1934 a 1937, que era o governo constitucional de Vargas, e depois o último governo agora dessa era, desse período, que nós chamamos de Estado Novo, apesar que, lembrando que Vargas volta em 51, tá bom? Então o Estado Novo ele vai de 1937, para ser mais específico, ele começa a vigorar em 10 de novembro de 1937 e vai até 1945, tá bom? Ele é um governo ditatorial, tá? Quem vai escrever essa Constituição desse novo governo é Francisco Campos, que era ministro da Justiça de Vargas. Então, dizem que os governos anteriores foi a gestação, desse governo, ou seja, foi o que deu à luz a esse governo ditador. Até porque Vargas já veio fazendo leis que iam concentrando o poder na mão de Vargas. Bom, o que é um governo ditatorial de Vargas? Ele podia nomear interventores nos estados, é o primeiro ponto. Interventores eram funcionários nomeados diretamente por ele, e também ele fechou o Congresso Nacional. Ele governava através de decretos-leis, ou seja, quem fazia a lei era o próprio presidente, tá bom? Então, esse decreto-lei, qual seja a vontade do presidente, a lei, era o próprio presidente que fazia. Beleza? Vamos lá então para ver o governo como que foi montado, estruturado. Primeiro, nós temos que dar muita importância para o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Por quê? Esse Departamento de Imprensa e Propaganda era para censurar os jornais. Todo governo ditatorial tem censura, quer censurar a briga com a imprensa. Todo governo ditatorial, tá? Então Vargas, por exemplo, se tinha uma notícia ruim, aquela notícia ela não poderia ser passada. Então a polícia de Vargas matou um estudante. Tá? Como que ia falar? Não, eu sempre dou esse exemplo para os alunos, A polícia de Vargas prendeu um terrorista. Não que ela tivesse prendido ou matado o estudante, mas sim ela prendeu um terrorista. Tá? Inverte a situação a favor de Vargas, lógico. Então você tinha também a Hora do Brasil, que falava bem do governo, você tinha marchinhas do carnaval, você tinha também hinos nas escolas. Então o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, era a propaganda, a publicidade de Vargas. E não poderia ter nada contrário, nem na imprensa, nos jornais, ou mesmo na escola contra Vargas. Tá? Então para ele manter a ordem também, ele usou um órgão criado lá em 1924 por Arthur Bernardes, que é o DOPS, tá? Que é o Departamento de Ordem Política e Social. Então, o que era esse DOPS? Nada mais do que a polícia política de Vargas. Então, eu ia aprender, um dos comandantes da força policial de Vargas era Filinto Miller, desculpa. Ele mandou prender e matar muita gente. Os historiadores ressaltam, inclusive tem um jornalista muito importante chamado David Nasser, que vai escrever um livro, o livro chama-se Falta Alguém em Nuremberg. Nuremberg é onde foi punido os nazistas da Segunda Guerra Mundial após a guerra. Então eles foram punidos por crimes de guerra. Então falava que Filinto Miller e Getúlio Vargas deveriam estar lá em Nuremberg também para ser punido por crimes de guerra. Tá bom? O DOPS ele é a polícia política, então, de Vargas. Também no plano social, veio a consolidação das leis trabalhistas. Ou seja, nenhum governo, gente, por mais ditador que seja, ele tem que dar algo para o povo. E o Vargas, ele era populista, ele era chamado de pai dos pobres, pai dos trabalhadores, justamente por esse aspecto. Ele que constrói a CLT, ou Consolidação das Leis Trabalhistas. O que na voz dele, ele mesmo falava que era emancipação econômica do trabalhador. Olha só que legal. Lei essa que está sendo destruída desde 2017 agora, Desde a reforma trabalhista, tá bom? Então, olha que legal. Agora o trabalhador vai trabalhar para ser livre, vai ter uma carta de liberdade, Emancipação econômica do trabalhador.
tá? No campo da economia, o Vargas foi um dos mais importantes que nós temos aí, tá? Importante, não bonzinho. Lembrando que Vargas não tem nada de bonzinho, tá? Na política são interesses. A política é um grande conjunto de interesses que lutam contra si. Por isso que a democracia é o melhor governo, porque pode haver mais do que um interesse só, tá bom? Pode ser o interesse de uma classe, uma minoria, da maioria e assim por diante, tá? Então, Vargas ele vai criar o Conselho Nacional do Petróleo, vai criar a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional de Ferro, né, produção de aço, a Hidrelétrica de São Francisco e também o Conselho Nacional, a Vale do Rio Doce, em 1943, isso, lembrei da Vale do Rio Doce. Então Vargas vai colocar o Brasil no cenário mundial. O Estado Novo, né, ele é um Estado ditador, mas na economia foi um grande salto para o Brasil nesse período. A economia foi bem nesse período. Tanto é que você vê, desde da direita, o FHC falando que o Vargas era um grande estadista, e até a esquerda, o Lula, falando que o Vargas era um grande estadista, né? Porque ele conseguiu dar um salto na economia. Ele buscou, já na questão dos indígenas, ele buscou fortalecer o serviço de proteção ao indígena, tá? Que foi criado por Nilo Peçanha em 1910. Então foi Vargas que criou, assim como o DOPS. O DOPS foi criado em 24 e ele vai ser só extinto em 83, vão ser 60 anos de DOPS. Nós vamos falar um capítulo inteiro só do DOPS, porque o DOPS vai ser também usado pela ditadura militar de 64 a 85. Então, né, o Departamento de Ordem Política e Social. Então Vargas vai procurar uma integração, ele vai estimular a marcha para o oeste, né? Criar ali, incentivar que as pessoas tivessem casa, moradia, latifúndio, produção, lá no centro-oeste, no oeste, a marcha para o oeste, né? Como se fosse lá os americanos no século XIX. Então ele teve essa preocupação no âmbito da integração social. Também na cultura, gente, é muito importante dizer que Vargas, como Boris Fausto fala, que ele era uma via de mão dupla. Por um lado, ele censurava a cultura, ideologizava as escolas, mas por outro, ele fomentava a cultura nacional, né? Até porque os tenentes que participaram do movimento tenentista lá, eles estavam na vanguarda da cultura nacional. Então, Vargas, a música, o samba, e a bossa nova, e toda essa cultura popular também foi incentivada por Vargas, tá? Mas lembrando, Vargas foi ainda uma ditadura. Bom, o problema que veio mostrar que realmente a ditadura não é boa, e muito menos aqui no Brasil, né, porque já que a gente mora aqui, foi a guerra. Em 1939 a 1945 nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E nessa Segunda Guerra Mundial, Vargas lutou ao lado dos Estados Unidos contra a Alemanha nazista. Inclusive, um governo muito, não estou falando que era igual, mas parecido com características do governo de Vargas. A Itália, fascista, também, que censurava a imprensa, que não tinha liberdade de expressão. Ele lutou contra essas duas potências que eram fascistas, nazistas ou ditaduras. Então vai ficar muito ruim para Vargas, como que eu posso dizer, manter seu status, sua popularidade, sendo que ele combate aquilo que ele mesmo faz aqui no Brasil. Ele combate lá fora, ele é democrático, ele protege a democracia internacional, mas ao mesmo tempo ele acaba então praticando uma ditadura aqui dentro do Brasil. Então, em 1945, a situação de Vargas fica insustentável, né? Quem vai ser eleito vai ser o general Gaspar Dutra, que foi lutar na FEB, na Força Expedicionária Brasileira, a força que o Brasil mandou para lutar na Segunda Guerra Mundial. E, dessa maneira, Vargas, então, vai acabar sofrendo o golpe, entregando o poder, né, para a experiência democrática, de 1846 a 1864. Então, o que a gente tem que lembrar desse período da Era Vargas? A intervenção estatal, lembrando os liberais aí, né? Sem o Estado, a economia do Brasil não ia ser nada. Então, não foi a iniciativa privada que melhorou a economia do Brasil. Então, a intervenção estatal na economia,
DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era para fazer propaganda de Vargas, DOPS, que era a polícia política de Vargas, que prendia e matava toda a oposição, a consolidação das leis trabalhistas, a busca da integração nacional, inclusive com a Marcha para o Oeste, e depois a FEB, a Força Expedicionária, que quando foi lutar lá fora, a favor das democracias, né, voltou aqui e acabou tirando o poder de Vargas e sustentar uma ditadura aqui ainda no Brasil. Tá bom? Então era só isso que eu tinha para falar. Tchau, tchau.